Olá, meu nome é Eliane, sou professora de Geografia e hoje vamos falar sobre justamente a habilidade do ensino médio 103 de Ciências Humanas e é com base justamente um dos leques, né, que nós temos dentro na área de Ciências Humanas, é trabalhar justamente com a questão do meio técnico-científico e informacional. E só falar um pouquinho de mim, sou formada em Geografia, pós-graduada em Gestão Ambiental pela Faculdade de Guarulhos. Então, vamos lá. Habilidade, como eu disse anteriormente, a habilidade de 13 ciências humanas, 103, ensino médio, na verdade, aí. Então, obviamente, quando a gente fala sobre o aspecto de conceito do meio técnico científico informacional, não tem como não falar do professor Milton Santos, que vai ser um grande responsável por nos trazer, nos explicar todo esse processo de transformação aí existente no grande mundo, no nosso espaço geográfico. Primeiramente, Milton Santos ele fala que o meio técnico informacional significa a transformação do meio natural, obviamente, com base no desenvolvimento social, desenvolvimento cultural e automaticamente desenvolvimento tecnológico. E é claro, para eu entender todo esse processo, eu preciso levar em consideração os aspectos históricos. E é justamente esses pontinhos que nós vamos entender aí, porque tem algumas sacadas relacionadas ao aspecto do desenvolvimento histórico, desde a primeira etapa da Revolução Industrial, a Revolução 1.0, começa lá na Inglaterra, até os dias atuais, que é a Revolução 4.0. Mas antes, a gente precisa entender esse processo aí com relação ao que é o meio técnico, científico, natural. Então, primeiramente, começa o que é o meio natural. O meio natural é aquele que não sofreu grandes transformações ou não sofreu nenhum tipo de transformação, né? É a natureza em si, de modo geral, em que a gente pode até habitar, mas que a gente não gerou tantas transformações, tá? E aí logo vem o que nós chamamos, né, etapa, e o meio técnico. O que é esse meio técnico? Esse meio técnico é justamente essa transformação que nós temos, com base em aspectos culturais, automaticamente, porque nós vemos hoje o mundo globalizado, né? E elementos culturais que são trazidos, elementos técnicos que ao longo do tempo, principalmente no século XX, pós-guerra, a gente tem essas grandes transformações no meio técnico. Né? Então, até mais ou menos no século XIX, nós tínhamos um meio mais natural. Quando a gente chega no século XX, esse meio ele se torna praticamente totalmente técnico, na primeira metade do século. E quando nós chegamos na segunda metade do século, pós-Segunda Guerra Mundial, essa transformação se torna gigantesca. É isso que nós vamos tentar entender agora. Tá? Esse meio, automaticamente, a gente criou um conceito meio técnico, científico e informacional, que ele vai justamente ter a sua consolidação, né, principalmente a partir dos países que nós chamamos de terceiro mundo, né, países que têm todo um contexto tecnológico, mas ainda tem alguns problemas para resolver, mas é um assunto para uma outra história, quando falarmos sobre o processo de desenvolvimento de modo geral, tá? O meio técnico informacional vai principalmente se consolidar e vai começar a transformação nos países do terceiro mundo a partir dos anos 70. Exemplo disso, Brasil. Né? Vamos pegar nosso país aí como grande exemplo dessa transformação técnico-científico informacional que começa nos anos 70, mas se consolida principalmente nos anos 90, quando a nossa indústria, ela realmente, de fato, passou a ser consolidada, tá? Aí nós temos alguns elementos bem chaves aí, alguns elementos bem simples, alguns lembretes, né? Então vamos ter 4 elementos para lembrar aí todo esse processo: meio técnico-científico, informacional, essa transformação que o meio ele passa a ter, e principalmente a gente ainda vai abordar o conceito das transformações e os impactos ambientais que isso trouxeram ao longo do nosso desenvolvimento. Então, mas primeiro vamos voltar a uma linha do tempo lá básica, que começa justamente com o quê? A Revolução Industrial. O primeiro ponto para entender o meio técnico informacional é o entender esse aspecto de desenvolvimento industrial que ocorre no mundo como um todo. Então, a gente volta lá na Inglaterra do século XVIII para explicar esse contexto. Né? Então, vem a Revolução Industrial, a primeira fase, a máquina a vapor, a chegada, né, automaticamente do desenvolvimento do transporte por meio das locomotivas, automaticamente o carvão. A base de tudo, o carvão, meio de geração de energia. Em segundo momento, já no finalzinho do século XIX, a gente começa a ter a segunda fase da Revolução Industrial, que vamos ter por base o quê? A grande massa, a concentração, a população indo para as grandes cidades, no caso Londres, passa seu grande palco, a energia elétrica chegando, a iluminação e, por base, o petróleo. E automaticamente os veículos. Depois de um pouquinho mais para frente, ler um pouquinho mais, século XX.
a gente chega na chamada Revolução 3.0, que é justamente no período pós-Segunda Guerra. Nesse período pós-Segunda Guerra, vamos só lembrar um pequeno elemento. Pós-Segunda Guerra, pós-45, mais ou menos em 48, a gente passa a ter uma chamada Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, que vai, apesar de ser uma guerra não declarada, não combatível mesmo de fato, mas vai gerar uma série de elementos tecnológicos que vão ser a base para a Revolução 4.0, que é a Revolução o Grande Salto nos anos 2000. Só um pequeno adendo. Quando nós temos a Guerra Fria, vou pegar um pouquinho da história lá, quando nós temos a Guerra Fria, nós simplesmente passamos a ter o maior processo de desenvolvimento tecnológico e transformação desse meio técnico. Então, por isso que é tão importante esse período aí, mas aí vamos conversar com o professor de história para saber um pouquinho mais sobre essa parte aí do nosso desenvolvimento com a sociedade. E o que isso vai gerar? Vai gerar impacto automaticamente tecnológico, vai levar a população cada vez mais para as cidades, vai gerar um aumento populacional gigantesco para a Segunda Guerra principalmente, e mais ainda, população urbana. Revolução 4.0, que é a revolução que nós vemos neste momento, estamos vivenciando, experienciando, acompanhando, que é essa transformação tecnológica. A partir dos anos 2000, que a gente passa a ter a conexão, a inteligência artificial, uma série de elementos, tá? Para fechar, conceito, configuração da atual sociedade que nós vivemos. Meio técnico científico informacional refere-se aos impactos que a indústria gera no meio natural. E para a próxima aula, a gente vai abordar o conceito do meio técnico científico informacional dentro do nosso país. Como que esse processo, como que a indústria hoje brasileira e quais são os avanços que o Brasil pode ter aí nos próximos tempos. Tá? Até mais, galera. Muito obrigada. Até uma próxima. Até mais. Tchau, tchau.